Dom Anuar disse para nós que está precisando de um padre, né, que vá para a Juína, né? Isso. Aí diz que a primeira paróquia, né? A primeira paróquia da sede, a sede é Juína, Fernanda, né? Sede é Juína, dá 500 quilômetros de estrada de terra. Essa do um padre nosso lá, tá? Outra, dá 300. E ele é tão inteligente disso que ele não mente não, sabe? Ele não faz propaganda enganosa, ele conta a verdade. Veja bem, 500 quilômetros, nem luz elétrica diz que tem lá ainda. Eu conheço aí. Mas é 500 quilômetros para lá, a paróquia. Aqui a gente está quase 2 meses. Pois é. Então, e nós temos que mandar um padre para lá, segundo o Anuar, não sei quem vai, né? Pois é, né? Veja bem, mas também é a partilha do ser humano. Pode ser que não vá ninguém, né? Mas em todo caso, é a partilha. Nós temos que partilhar. Estamos lá com a Diocese de Guajará-Mirim, o Padre Genivaldo está lá, tem 2 deles que estão lá também. E também lá nós mantemos aquela vida do padre, a missão do padre, a partir da Arquidiocese de Maringá. E isso é bom, porque o Padre Genivaldo está lá e na pessoa dele, todos nós estamos representados, né, coitado? Né? Todos estamos nessa missão. Era importante que mais estivesse junto com ele. E se nós podemos ajudar o padre que está em missão, a partir daqui, é pela partilha da pastoral do dízimo. Esse é o ponto essencial que cada um de nós devemos realmente segurar e ter a certeza daquilo que é o dom de Deus na nossa vida. Por isso, o vosso trabalho nas vossas paróquias deve ser um trabalho não silencioso, trabalhar pelo silêncio, mas trabalhar com a voz, convencidos realmente daquilo que vocês estão fazendo. Se você não for convencido a partir daquilo que é a partilha, então não adianta, pode deixar de ser missionário, só está atrapalhando. Tem que estar convencido e não pode dizer, ter interrogações. Eu não sei para onde está indo o dinheiro dessa paróquia. O missionário não pode ter esse pensamento. Ele tem que ser informado e garanto que todos os padres de nossa arquidiocese estão disponíveis para isso. Entende? Se não está ele, a pessoa dele, para a reunião, mas está o coordenador paroquial, ele que participa do Conselho de Assuntos Econômicos, está o CPP, isso é importante, são instâncias criadas exatamente para que nós, padres, pudéssemos não ter um fôlego a mais, ou ter mais sossego na paróquia, mas para partilhar um pouco a missão e a responsabilidade. Porque a igreja não pode, não deve ser apenas uma igreja clerical, a partir do padre mandão, que dá ordem e os leigos cumprem. Se eu fosse, eu de certa forma tenho o gênio meio pesado, né? Mas eu não tenho coragem, por exemplo, de falar um monte com uma pessoa que me pergunta, mesmo que falta 5 minutos antes de começar a missa. E o meu gênio é pesado, hein? Não é fácil não. Posso dizer para vocês que ele é muito pesado. Mas se chega uma pessoa da liturgia 5 minutos antes, eu estou lá na profissão de idade e me pergunta alguma coisa, com o maior carinho eu respondo, porque ela está ali por amor, por fé. E ela pode abandonar a igreja a qualquer momento por minha causa. Então eu vou responder. Entende? Não vai atrapalhar em nada a minha vida mesmo, porque se eu me preparei para a missa, não significa que aqueles 5 minutos, ou aqueles 2 minutinhos que eu vou falar para ela, vai atrapalhar aquilo que eu devo celebrar, aquilo que eu devo pregar, aquilo que eu devo dirigir ao povo e o amor que eu tenho dentro do meu coração. Nem que eu tenha que atrasar a missa 5 minutos para tirar a dúvida de algumas pessoas da liturgia um atraso, mas tiro para não sair uma porcaria. Entende? E não vou. E eu sou tido como um cara enérgico, nervoso. Mas tenho tempo. Porque eu sei valorizar aquele que é leigo e aquele que é leiga. E para mim, eles são dom de Deus, são presentes de Deus. Vocês são presentes de Deus. Se eu não valorizar vocês como presente de Deus, como missionários do bispo, que vocês poderiam ser apenas católicos participantes mesmo,
mas vocês quiseram ser mais. Quero ser católico, participante, pessoa que contribui com o dízimo e ainda espalhar a boa notícia da alegria e da felicidade de quem participa. Vocês já são essa bênção de Deus. E é nesse sentido que esse folhetinho vai nos ajudar a entender o que significa o dízimo. Nós mandamos fazer 1000 folhetos para vocês aqui nesse congresso. Depois o Damásio, acho que já distribuiu, e vai ajudar um pouco a dividir mais ou menos entre as paróquias o que significa. Claro que não é uma autoria do padre José Melo, mas é uma coletânea daquilo que tem alguns pensadores que trabalham com a pastoral do dízimo. Nós temos que ter ali, bênção não é lei. Nós vimos muitas vezes que no Antigo Testamento falava quase por lei, mas na verdade dízimo é graça. Graça e bênção. Essa bênção não porque eu dei o dízimo e depois eu vou receber o dobro amanhã. Não. Entenda o seguinte, se eu já estou dando R$50 de dízimo por mês, é sinal que já é o dobro que eu recebi. E não que eu vou receber. É o dobro que eu já tenho, que eu estou dividindo. Porque, infelizmente, eu tenho a bênção de Deus. Independente se eu sou dizimista ou não, eu tenho a bênção de Deus. Entende? Agora, a plenitude desta caminhada, a plenitude de Deus que leva eu a conhecer os valores cristãos, é quando realmente eu sei o que é esta mesma partilha. Por isso que muitas vezes bate um certo desânimo na vida de vocês. Eu sei, eu recebo alguns missionários meus que vêm lá, deixa falar, fala, né? Depois que falou tudo, daí eu digo, e agora, o que nós vamos fazer? Ah, nada, né, padre? Eu falei, não, exatamente, nada. Entendeu? Nada. É tão gostoso você dizer, o que nós vamos fazer agora com o missionário? E ele olhar para você e falar, nada. Eu digo, concordo. Nada. Continua assim. Continua entregando envelope, né? Você falou mal do padre? Falou um monte, né? O que você falou? Não falei nada. Ótimo. Porque cada vez que você defende o padre, você mais puxa saco ainda. Para algumas pessoas nós temos que defender, tá? Mas para algumas que já vêm insistindo há muito tempo, é melhor ficar quieto, porque não vai convencer muito. Entende? Por isso que nós temos que aprender a fazer isso. O padre Luiz Pinúquio, ele tocou num assunto bastante interessante aqui. O que quer dizer as pessoas que não frequentam a igreja... Está errado aqui, hein? Dizer as pessoas que frequentam a igreja, mas não... Ah, esse é um caso sério. Nós já falamos, né? Mas não entrega o dízimo. É aquilo que eu falei, né, pessoal? Eu tenho muito medo, principalmente, não só das pastorais, mas principalmente dos movimentos. Apostolado da Oração, RCC e tantos outros movimentos, eu mantenho uma preocupação com o padre muito grande. Porque esse pessoal contribui com uma taxa já para poder fazer seus encontros, seus retiros e tudo mais. Mãe Peregrina, Rádio Colmeia, TV Terceiro Milênio, tudo isso pede ajuda. Só que isso daí não substitui o dízimo. O dízimo é sagrado. E a contribuição, seja para o escritório da RCC, seja para a Mãe Peregrina, seja para o santuário de Aparecida do Pai Eterno, é temporária. Tem gente deixando de contribuir com o dízimo, achando que construir o santuário do Pai Eterno é dízimo. É uma mentira. Ainda bem que serve para mim que o padre não falou isso na televisão, né? Oi? Que está substituindo o dízimo? Ah, fala que não, né? Exatamente. Porque se ele falar isso, nós teríamos que entrar com um processo canônico, né? Em cima dele. Você falou algo sério. Explica bem a minha agenda pastoral, a mãe desistiu do contribuir com isso,
para conseguir votação nova. Aí eu disse para ela assim, mas não é a contribuição que você está contribuindo, não faz parte do que é a lei. Ela falou, por que você fala assim? Porque eu sou funcionário da minha televisão. Quando tem a doação para uma televisão, ou eu vou para um congresso, eu tenho que mandar com a minha passagem, né? Então é separado. Se o do oferta é separado, X é separado, então você poderia dar a contribuição menos, mas nunca ficar menos. Sem dúvida nenhuma. 5 minutos de folga? Então vamos lá. Fernando. Uma pausa? Falta 5 para terminar tudo? Vamos para